Salama. Gerações semitas, o povo bantu. Para que fique bem claro o entendimento a respeito dos semitas, o povo bantu, primeiramente deve-se buscar nas escrituras da verdade a respeito dos nossos ancestrais. Então estarei lendo, compartilhando com vocês, bantu, esses escritos que eu separei e redigi, para que fique bem formalizado, bem compreendido a nossa estima, o poder do nosso espírito. O espírito bantu, o espírito da verdade, Nzambi Akongo. Vamos falar sobre a geração do nosso pai, a geração do nosso pai Mutu. Pegue as suas escrituras no livro de Aliança, no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32. Diz assim: Este é o livro da geração de Mutu. No dia em que o nosso antepassado criou o homem, formou-os semelhantes a ele. Formou-os macho e fêmea, e os criou, e os abençoou, e os chamou de ser humano. No dia em que foram criados, Mutu viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança. Mas vejamos que, primeiramente, ele diz assim: os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os, plural, e os chamou de Mutu, e os chamou de ser humano. Neste quadro, ainda em Gênesis 1, como aqui eu estou lendo Gênesis 5, mas nesse quadro é onde que a nossa mãe, Inveva, ela está dentro, permanece ainda dentro do nosso pai, depois que o nosso antepassado, o nosso espírito, retira a nossa mama, a nossa mãe Inveva, de dentro de Adão, de dentro de Mutu. Adão é uma maneira a qual eles, os pagãos, aprenderam a pronunciar, mas nós, Bantu, pronunciamos Mutu. Então, Mutu viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem. Durante esse período de até chegar os 130 anos, Mutu e nossa mãe Inveva geraram filhos, mas só que os filhos que eles geraram não eram segundo a sua semelhança e a sua imagem. Passando os 130 anos, aí sim que o nosso pai, nosso antepassado Mutu, gera um filho à sua imagem e semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Mutu, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Mutu viveu foram 930 anos, e morreu, na verdade ele dormiu. Sete viveu 105 anos, agora é o procedimento da vida de Sete. Aí Sete vive um período de 105 anos e gera Enos. Viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Então tem sempre, nasce um, e aquele um que entra na geração, na contagem da geração para os escritos da nossa história. Todos os dias de Sete foram 912 anos e dormiu, ou seja, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Quenã. Viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Então veja que a forma de expressão, a forma de escrita, ela é sempre a mesma. Ele nasce, vive durante um período. Quando tem o seu filho, aí conta aquela idade que ele tem e depois diz que ele gerou filhos e filhas. Aí depois diz o período que ele descansou. Por exemplo, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aí entra agora Quenã. Quenã viveu 70 anos e gerou a Malalael. Viveu Quenã, depois que gerou Malalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. Segue o texto. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Depois agora Malalael, mesma história. Malalael
viveu 65 anos e gerou a Jared. Viveu Malalael, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com o nosso antepassado, com o espírito, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. A contagem de vida de Enoque. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com o nosso espírito e não apareceu mais, porque o espírito o tomou. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias da vida de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noca, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra, que o nosso antepassado amaldiçoou. Nosso povo, nossos ancestrais, tinham essa menção que o tempo passaria um período, passaria certas luas, e viria um consolador que libertaria o povo. Então, como é que eu vou dizer? Esse percurso passa um período a qual o povo que está passando por aquele período, os nossos ancestrais, eles sabem que virá um libertador. Assim como foi com Masa também, passa um período e o povo sabe que vai vir um libertador. Como também foi no período de Isaia. Passa o período e o povo sabe que virá um libertador. Noca, ele é um libertador do nosso povo, como está escrito aqui, né? Este nos consolará, né? Então ele é um consolador, ele é um libertador. Esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra que o Espírito amaldiçoou. Então o Espírito, nosso Espírito amaldiçoou, mas nosso Espírito também disse, vai passar um período e virá um consolador. Viveu Lameque depois que gerou o Consolador, podemos ler assim, né? Podemos ler dessa forma? Que não está errado, né? Viveu Lameque depois que gerou a Noca, viveu Lameque depois que gerou o Consolador, 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e adormeceu. E era o Consolador, e era Noca, na idade de 500 anos e gerou Sem, Cam e Jafé. Se você ler mais para frente nas escrituras, você vai entender que após o dilúvio, você vai perceber que o nosso pai, Sem, ele nasceu quando o nosso antepassado Noca tinha 502 anos. Tá? Então, eles não são trigêmeos, cada um tem o seu período de nascença. Então, esses três, Sem, Cam e Jafé. Após o período do dilúvio, que inundou a terra inteira, que veio esse cataclisma, né? Esse cataclisma na superfície da terra, na face da terra, nós temos esses três seres, esses três espíritos, esses três antepassados. Toda a população da terra, eles provêm desses três homens, Sem, Cam e Jafé. Percebe-se que um nome não entra nessa lista. Percebe-se que Caim, ele não entra na linhagem de geração dos descendentes de Muto, do nosso pai, pois assim está escrito nas escrituras da verdade. 1 Iocana, capítulo 3, versículo 2. Não façamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão.
E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, nós encontramos nesse documento, né, nas Escrituras, que ela é um documento histórico e profético, que Caim, ele não entra no testamento, né? Vamos dizer assim, tem o pai, aí o pai ele gera, né? Ele gera um testamento para os seus filhos, para os seus descendentes, certo? No caso de Caim, nas Escrituras, que é um documento histórico e profético, Caim, ele não entra na descendência, ele não entra na linhagem do nosso pai mútuo. Por quê? O juiz Iocanan, ele deixou isso bem claro. E veja que de Caim para o juiz Iocanan, tem aí, né? Iocanan, ele está no quarto milênio, exatamente, está no quarto milênio. Então, Iocanan, ele está no quarto dia. Ele diz assim: não façamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Iocanan pergunta, o juiz Iocanan pergunta, porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Continuando, quando ele explica, quando o juiz Iocanan, ele dá essa colocação, né? Ele dá essa frase que era do maligno, que você separa, poxa, aí você põe no quadro, mas o que quer dizer? O que quer dizer isso que era do maligno? Sendo o maligno o dragão, a antiga serpente chamada Satã, o antigo Lúcifer, né? Então, entrando na questão que, primeiramente, né, no livro da criação do universo, nós compreendemos que Lúcifer é uma palavra que tem a sua simbologia, que tem o seu significado de anjo de luz. Então, a priori, a princípio, ele é criado, né, ele é formado, sendo ele Lúcifer, sendo ele um anjo de luz, né, que ele foi otorgado para que ensinasse aos outros, né, para que ele manifestasse, né, ele recebia o esplendor do nosso Pai, ele recebia o esplendor do Espírito e ele transportava o esplendor do Espírito para os outros. Mas ele se vangloriou, né, com isso, se vangloriou na sua estirpe, se vangloriou em seus pensamentos, preferiu mergulhar na desobediência, começou a indagar do nosso espírito sobre coisas, né? Começou a indagar sobre as trevas, começou a indagar sobre a luz. Ele diz que é uma espécie de uma república, né? Ele já começa ali a república, ele quer unir as trevas com a luz com as trevas. E tem a menção dele que o processo de um reino não é coerente, né? Não é coerente o propósito de um reino. Então seria melhor uma república onde que o mal e o bem, onde que as trevas e a luz. Ele fez ali uma lambança, uma lambança, né? Onde que vem a sua apostasia, né? Onde que vem o seu comportamento contrário à luz divina. No caso, ainda dando continuidade, quando o nosso espírito ele forma o nosso pai mútuo, quando o nosso espírito forma, né, ele cria, nosso pai está no nível da criação. Quando ele cria o nosso pai, né, ele usa os elementos da matéria, os 4 elementos da matéria, o fogo, o ar, a água e a terra, né, os 4 elementos da matéria, terra, ar, fogo e água, para poder ali formar, para poder formalizar e assim criar o ser humano. E nessa ação, né, para criar um mundo, por isso que fala para criar um mundo, mas na verdade é o mútuo, que é o nosso pai, que erroneamente a Babilônia enfiou nas nossas cabeças a palavra Adão, né? Enfiou nas nossas cabeças a palavra Adão para que nós perdêssemos as nossas origens. Mas isso já foi quebrado, né? Isso já foi destruído. Nós, Bantu, estamos na nossa essência,
manifestado com o conhecimento do nosso espírito. Então, esse querubim, nesse quadro onde que Lúcifer ele se opõe ao Criador, ele se opõe ao nosso espírito, ele passa a ser chamado agora de Belial, que no caso é o inútil. Então esse querubim, não satisfeito com o prazer do Criador, porque o Criador ele está totalmente envolto, né? Ele está com prazer, ele está com uma vontade, ele está com um desejo, ele tá com uma plenitude em fazer o mútuo. Então toda essa felicidade, todo esse prazer, toda essa alegria, toda essa felicidade em realizar a sua criatura humana no coração do querubim, do antigo Lúcifer, agora Belial, aquilo sobe nele como uma raiva. Toda aquela luz boa manifestada pelo Criador na sua essência, sobe ao contrário nele, totalmente negativo, totalmente conturbado. É a hora que a criação ela se prostra perante ao mútuo, nosso antepassado, quando ela se prostra perante ao mútuo, aí que ele fica totalmente revoltado. Então ele não satisfeito com o prazer do Criador em formar um mútuo, que ele é o arquétipo da verdade, o mútuo, ele é o arquétipo da verdade na face da Terra, né? Então, assim como existe o homem celestial no mundo celeste, ele tem a expressão, né, a atitude dele conforme a do Criador, também tem no arquétipo, primeiro tem um arquétipo celestial e também tem um arquétipo terreno. O arquétipo terreno é o mútuo. Mútuo, ele na sua essência, ele é a expressão, ele é a imagem do Criador. Então, o arquétipo na face da Terra é mútuo e o arquétipo nos mundos celestes é Masaya. Pois assim é mútuo o nosso Pai, a expressa imagem e semelhança humana do Criador, do nosso antepassado, na face da Terra, como está escrito. O primeiro homem mútuo foi feito alma vivente. O segundo mútuo é espírito vivificante. Mas não é o segundo mútuo que vem primeiro, e sim o primeiro mútuo. O celestial vem depois. O primeiro homem tirado da terra, ele é terreno. O segundo veio dos mundos celestiais. Qual é o terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Então tem assim, essa passagem, ela está no livro, na carta de Sola, a 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49, onde que ele explica, né, sobre a afeição do mútuo celeste e sobre a afeição do mútuo terrestre, né? A afeição do homem celeste e a afeição do homem terreno. Então, essa afeição, se olhar por uma perspectiva baixa, por uma perspectiva comum, tudo que é comum desconfia. Nós, bantus, somos assim, aprendemos com o espírito que está em nosso rei, que tudo que é comum se desconfia. Essa afeição não é somente a expressão, não é somente a expressão, e sim o comportamento, a ação, as intenções que a pessoa tem. A intenção é que mostra a afeição, se dela é uma afeição divina ou se é uma afeição profana, se é uma manifestação divina ou se é uma manifestação profana, se é uma manifestação justa ou se é uma manifestação injusta. Sabemos que o mútuo, o nosso pai, nosso antepassado, é a imagem e semelhança
do nosso espírito, assim como nós já foi dito antes, né? Também vamos ler em a carta do juiz Sola aos Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Ele é a imagem do invisível. Mas será possível? Será que essa leitura ela está de acordo com o nosso espírito, com o nosso pensamento? Porque como pode uma coisa invisível ter uma imagem? Ele é a imagem do invisível. O invisível, ele teria uma imagem. Quando o nosso rei, nosso redentor salvador, no quarto milênio, no quarto dia, ele esteve aqui nesse plano, nessa terra, ele sendo ele a imagem do Altíssimo, a imagem do nosso Pai invisível, que imagem que é essa? Que imagem que é essa? Que é essa que está sendo falada? Que expressão que é essa? Ele diz assim, né? Ele diz, há tanto tempo convosco e não viram o Pai? Aonde que os nossos irmãos poderiam ver o Pai na expressão do nosso Rei, da nossa majestade, nas obras, em suas ações? Por isso que diz que ele é a imagem do invisível, o primeiro de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primeiro dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque agradou fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que é o preço da sua própria vida na árvore, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Atentem-se bem na leitura das Escrituras, do livro da vida, que momentos que vai estar falando de céu e terra, terra e céu, há situações que céu está falando do firmamento, e há situações onde que céu ele está falando do alto, acima do firmamento. Então, como não foi o nosso povo que traduziu as Escrituras, e ela não está no seu original hebraico, não está no seu original da língua do nosso povo, Kikongo, com isso sofreu alterações, várias alterações, aonde que com o tempo acabou se pegando vamos dizer assim, um ajuntamento de palavras e destinando somente, e filtrando somente no sentido. Então, há situações que a palavra céus, ela está se referindo ao firmamento, e há situações onde que a palavra céus, ela significa o mais alto, tá? O mais alto. Voltando, então, o nosso rei, nosso Masaia, né, aquele que foi posto na árvore, e a qual entregou a sua própria vida para que fosse, né, perdoado as nossas falhas, na verdade, os crimes que cometemos, os crimes que os nossos antepassados cometeram. Ele é o filtro, ele é a expressão do Criador. Como foi dito aqui, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Se ele diz, eu e o Pai somos um, então essa tradução que diz, ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, tá? A palavra ele existe, a palavra existir, significa sair fora, existir, passar, vir à existência. Mas se o próprio Masaia, se o próprio Filho, ele diz que eu e o Pai somos um, então não é o existir vem depois dele. Na verdade, ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo. A palavra Bantu, nós sabemos, Bantu significa seja cabeça. Ba, seja. Untu, cabeça. Ba, untu, seja cabeça. Ele é o Bantu do corpo. Ai, Tatanzambi, o Espírito da Verdade, ó meu Espírito. Ele é o princípio, o primeiro dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é o que é. O primeiro homem é a imagem e semelhança do nosso espírito na face, na terra. Então, o primeiro homem, mútuo, ele é a imagem e semelhança do nosso espírito na face da terra. Assim como o segundo homem é a imagem e semelhança do nosso espírito nos mundos celestiais. Nisto compreende-se que Caim não entra nas gerações de mútuo, pois ele é a imagem e semelhança do seu pai, a saber, o antigo querubim, o atualmente Belial, a antiga serpente chamada Satã, como está escrito: não façamos como Caim, que era do maligno. Sendo que o homem terreno, ele é a imagem e semelhança do nosso espírito, da mesma forma que o homem celeste, ele é a imagem e semelhança do nosso espírito. Por que Caim, ele não é o nosso espírito? Porque Caim, ele é um homicida. Porque Caim, o comportamento do Caim sempre foi contra a lei e o testemunho, e ainda não havendo a lei e o testemunho escrita. Mas qual seria a lei e o testemunho? Porque ainda Masa, né? Ainda Masa não está, ele já é manifestado, mas ele não é manifestado no plano terreno. Mas se Masa ainda não é manifestado no plano terreno, então como pode Belial, né? Como pode o Lúcifer, ele ser contrário à lei e o testemunho? Porque nesse período, a lei e o testemunho é a lei da consciência. A lei da consciência, a lei da obediência. Porque quem é a lei e o testemunho? Não é o nosso espírito? O espírito do nosso Pai? Sendo o espírito do nosso Pai a lei e o testemunho, Belial, né, o antigo Lúcifer, ele se opõe ao reino. Ele se opõe ao reino, sendo o opositor do reino, ele gera os seus descendentes. E um de vários de seus descendentes que estão na terra, nesse quadro a qual estou falando para vocês, aqui é Caim. Por isso que Caim, não sendo ele da descendência de mútuo, ele não entra na genealogia do nosso povo. As gerações de Caim, o filho da mentira e irmão dos mentirosos. Então, repito, as gerações de Caim, o filho da mentira e irmão dos mentirosos. Por quê? Uma pessoa que ela é mentirosa, uma pessoa que ela é afeiçoada pela mentira, ela é apegada pela mentira, é impossível que ela seja filha do nosso Pai. Por causa do comportamento, o nosso Pai, ele não é o Pai do espírito da mentira. Então, aonde que a ação do espírito da mentira tem o Pai? E a saber, esse Pai é o próprio mentira. Porque o nosso Pai, né, Congo, em português, significa verdade. Né? Tanto que durante todo o processo da existência, né, enquanto na carne, manifestando para que os nossos antepassados viam, Isaia, ele diz assim: em verdade vos digo. Né? Então ele expressa ali o nome do nosso Pai, o nome do nosso Criador, verdade. O oposto da verdade é a mentira. Vamos ver o que Iocana, o que o juiz Iocana, ele diz sobre esse assunto. Iocana
capítulo 8, do versículo 39 ao versículo 44. Nosso pai, replicaram-lhe, é Ababana. Disse-lhes, se fosseis filhos de Ababana, vocês fariam a obra de Ababana. Mas agora procurar tirar minha vida. A mim que vos falei a verdade que eu vi do meu pai. Isso Ababana não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram eles. Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai. Replicou, se o meu pai fosse o vosso pai, vocês me dariam prazer, porque eu saí do pai. É dele que eu broto, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Porque, aí diz assim, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí vem a pergunta, o que é a mentira? É tudo que não é brotado da verdade. Então, nesse quadro, aonde que Iocana, ele traz essas palavras, né? Que o nosso rei, Masaia, a nossa majestade, ele profere essas palavras mediante aos sacerdotes, né? Mediante aos doutores da lei, que estavam indagando dele sobre o seu comportamento, sobre a sua vida. E nisso, eles se opondo ao modo de vida da majestade, se opondo ao modo de vida do rei, eles, né, ele replica, né, replicou eles, nosso pai, eles disseram, é Ababana. Aí ele disse, se Ababana, né, se fosseis filhos de Ababana, se vocês fossem filhos de Ababana, vocês fariam a obra de Ababana. Ou seja, se vocês fossem filhos de Ababana, vocês trariam a sua imagem e a sua semelhança. Consegue compreender agora? Tá? Então, se vocês fossem filhos de Ababana, vocês trariam a sua imagem e a sua semelhança. Mas vocês procuram tirar minha vida, né? A mim que vos falei a verdade que eu vi do Pai. Isso Ababana não fez. Né? Então, Ababana não fez isso quando na visita de Isaia. Né? Quando Issa visita Ababana não procurou em nenhum momento, nenhuma ação, não somente da visita que Isaia ele fez a Ababana, mas todo o processo de vida de Ababana, ele não cometeu crime. Qual seria o crime? Através da sua expressão de comportamento, de imagem e semelhança, não ser um comportamento de imagem e semelhança do Altíssimo, não ser o comportamento de imagem e semelhança do nosso espírito. Por isso que ele diz, isso Ababana não fez. Agora, vós fazeis as obras de vosso pai. Eles chamam, então vocês fazem a obra do vosso pai. Aí eles retrucam com ele, né? Nós não somos filhos da fornicação. Eles pensam, não, pera aí, como assim? Ele lá ele fornica, nós não somos filhos da fornicação. Ele diz assim, ainda, temos um só pai, né? Como dizer, nós temos um só antepassado, nós temos somente um rei. Aí eles replicaram. Ainda, Isaia diz, se o Altíssimo fosse o vosso pai, veja que no caso, quando alguém quer contender contra essa passagem, veja que é a majestade, a nossa própria majestade, nosso próprio rei que está dizendo. É ele propriamente que está dizendo. Ele diz assim, se o meu pai fosse o vosso pai, vocês me dariam prazer. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que não traz prazer, não traz alegria,
para nós que somos da casa da verdade. São pessoas que o comportamento delas, elas não traz um prazer, não traz uma alegria. Lembra quando o Altíssimo, quando o nosso espírito ele está ali moldando, fazendo mútuo, né? Pegando os 4 elementos, pegando um pouco do fogo, um pouco do ar, da água, da terra e formando ali, ele se vendo nesses elementos, porque esses elementos são anjos, ele pegando esses elementos que são anjos e fazendo ali, moldando a sua criatura, né? O Criador, ele totalmente tomado de prazer pela sua criatura, e aquilo ali, toda a felicidade do nosso espírito, toda a felicidade do nosso espírito, em Belial, né? Em Belial subia aquilo como um amargo, subia aquilo como totalmente ao contrário. Da mesma forma, quando nós abraçamos a lei e o testemunho, porque a lei e o testemunho é o sangue bantu. A lei e o testemunho é o que nos faz sermos bantu. A lei e o testemunho para outros é completamente ao contrário, aquilo sobe naquela pessoa, obedecer à verdade sobe naquela pessoa ao contrário, porque ela prefere a mentira. Ele prefere, aquela pessoa prefere a mentira. Por isso que ele fala, se o meu pai fosse vosso pai, vocês me dariam prazer. Eu teria prazer em vocês, eu teria alegria em vocês, eu teria afabilidade em vocês, eu queria vos ver todos os momentos da minha vida. Mas essas pessoas, com o comportamento que eles estavam, eles não traziam para o nosso rei, para a nossa majestade, para uma zaia, um prazer, uma alegria. Aí ele fala, aí ele continua, porque eu saí do Pai, não é? Eu vim do Pai, é dele que eu broto, é dele que eu sou gerado, é dele, né? Eu sou ele é eu, é dele, nós somos um, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque aí ele fala, mas por que vocês não compreendem a minha linguagem? É uma pergunta. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Né? Na verdade, eles estão como, vamos dizer assim, o elemento célula, né? Não sei se é a palavra elemento célula, mas assim, o ouvido deles está fechado, está fechado. Não que eles são surdos, não que eles não ouvem, mas para receber essa frequência, eles não são vasos canalizados para receber aquela mensagem. Quando você, por exemplo, hoje em dia com o aplicativo, aí você vai enviar um arquivo para outra pessoa. Aquela pessoa, ela tem que ter instalado no smartphone dela um aplicativo que receba, né, um aplicativo que envia e recebe, um aplicativo que envia e receba. Então, o aplicativo, ele envia a mensagem e quando ele vai receber a mensagem, ele decodifica aquela mensagem dentro dele. Né? Então, você vai mandar a mensagem, se a pessoa não tem aquele aplicativo, ela não vai receber. Então, ela precisa instalar aquele aplicativo dentro do seu smartphone. Pegando essa logística, né? Pegando essa explicação do aplicativo, esses seres que estão na Terra, né? Essa linhagem Caim, né? Eles não têm como receber a mensagem da verdade, porque a verdade não está neles. Eles não têm instalados nele a verdade. E sim, eles têm instalado neles, né? Eles têm instalado neles a mentira. Por isso que ele diz: e por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes como pai o demônio, né? Vós têm instalado no espírito de vocês. Vocês têm no espírito de vocês. O espírito de vocês não é o espírito divino. O espírito de vocês é o espírito profano. Vós tendes como o pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ou seja, vocês querem fazer a expressão, a imagem e semelhança do vosso pai. Dessa forma vai ficando mais claro para vocês
o que é a imagem e semelhança. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ou seja, essas pessoas que são os sacerdotes que estavam ali, doutores da lei, poliglotas da época, né? Eles não têm neles a verdade. Aí vem a pergunta, mas o que é a mentira? É tudo que não é é tudo que não é brotado da verdade. A humanidade de Abel a Sete. Conturbada é esta humanidade, gerada ao prazer de Belial, pois o germe, ou seja, seu sêmen, ainda era atuante em Inveva, a nossa mãe, como está escrito nas Escrituras da Verdade, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, atente-se a essa passagem, porque em Gênesis, né, no livro da Aliança, capítulo 3, versículo 15, está falando de duas descendências. Está falando de duas manifestações, duas descendências. Uma, né, ela porém inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e os descendentes dela. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. A desobediência inundou a terra inteira, pois Inveva gerou filhos de Muto e filhos ao prazer de Belial. Aí tem a parábola que vai explicar sobre isso. Então, nesse quadro, não era para nós sermos filhos de Adão. Era para nós, Bantu, sermos irmãos de Adão. Tá? Como fomos gerados pela vontade de Adão, não pela vontade do Altíssimo, porque o Altíssimo, nosso antepassado, o Espírito, não havia ainda manifestado a sua vontade. Na verdade, sim, nunca havia se manifestado a sua vontade. Já sim, já havia manifestado a sua vontade, mas a desobediência do nosso antepassado Adão, ele passou a obedecer a Belial. Assim que ele obedece a Belial, os descendentes que descendem de Adão passam a ser segundo a vontade do homem. Por isso que é necessário vos nascer de novo, para que com o novo nascimento seja o nascimento com a vontade do Criador, não pela vontade do mundo. Agora, aqui nessa parábola do juiz, né, que se encontra no livro do juiz Matias, capítulo 13, do versículo 34 ao versículo 43, aonde que vai explicar sobre a descendência da serpente e vai explicar sobre a descendência divina. Então, nós temos duas descendências, a descendência divina e a descendência profana. A descendência divina é a descendência celestial e a descendência profana é a descendência do maligno. Diz assim, tudo... Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Vamos lá. Tudo isso disse a multidão, em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abriu a boca para ensinar em parábolas. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam. Então seus súditos se aproximou ao redor dele e começaram a perguntar para Masaia, né? Começaram a perguntar para o rei, para a majestade. Mestre, explica para nós sobre a parábola do joio no campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho Celestial. Tá? Então ele já começa explicando. Até porque ele fala por parábolas para a multidão, e a multidão, né, muitos ali só queria a mesma coisa do maná, só queria comer
comer pão, beber água, quiçá tomar um vinho também, mas não quer saber da palavra, quer saber ali da euforia, quer saber da diversão. Muitos procuravam ele pela fome, procuravam ele por ter o que comer. Então ele falava por parábolas, e aqueles mais achegados, que no caso são os seus súditos, são os seus discípulos, aí é onde que ele explica a parábola para eles. Porque, em outras passagens, ele fala: a vocês é dado o direito, né? A vocês é dado o direito de conhecer os mistérios do reino. Então, ele já começa dando uma introdução, né? Na explicação dessa parábola, ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Altíssimo. Né? O campo é o mundo, né? Que foi passado, né? Um multo, mas é o mundo, de baixo aqui, né? Aqui onde que nós estamos, onde que é o firmamento, então é o mundo. Então, o que semeia a boa semente é o Filho Celeste. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Opa, então peraí. Ele não fala que são aqueles que passaram, né? Ele não fala de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o ensino da verdade, e depois de um tempo, aqueles que estão ali ministrando o ensino da verdade, eles são corruptos e passam a ensinar a mentira. Então, o povo está indo no caminho correto e depois o povo começa a andar no caminho errado, até o momento que o povo clama, o Altíssimo vem e ouve aquele povo e resgata aquele povo para a verdade a qual eles estavam aprendendo anteriormente, antes da apostasia. Nesse caso, está falando de filiação, está falando de descendentes da serpente, né? Descendentes do profano e descendentes dos filhos da luz. Por isso que ele fala, né? A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, o maligno, ele tem filhos. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo, ou seja, é o sétimo milênio, o último dia. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no último dia, no fim do mundo. O Filho Celeste enviará os seus anjos, né? Então, o Filho do Altíssimo enviará os seus mensageiros, que retirarão do seu reino, tá? Que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino de seu Pai... Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, explica bem que ele dá bastante uma menção, né, bem claro, essa parábola, para que todos possam compreender, né, que o Filho Celeste envia seus mensageiros e retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, ou seja, todos aqueles que não trazem a sua imagem e semelhança, eles trazem consigo a imagem e semelhança de Caim, que traz, né, no caso, quem é Caim? Caim, pela sua manifestação, ele é a imagem e semelhança do seu pai. E quem é seu pai? É o Belial. No caso, Satanás, a antiga serpente, também chamada como o demônio. Então, nós, Bantu, seguimos a lei e o testemunho. A pessoa que está ao seu lado, ela teme a lei e o testemunho? Ela se afeiçoa com a lei e o testemunho? A pessoa que está ao seu lado, ela traz consigo a imagem e semelhança da verdade? Ou ela leva consigo a imagem e semelhança da mentira? Isso é claro. Ou a pessoa, não existe meia verdade e nem meia mentira. Ou a pessoa, ela expressa a imagem e semelhança da verdade, ou ela expressa a imagem e semelhança da mentira.
pelo tempo e pela vida eterna, que é reservada aos justos, na presença do nosso Espírito, na presença do meu Espírito, Rei e Criador de nossas almas, envio a vós este vídeo, para que se atentem aos servos do mestre do engano, visto que em outra hora vocês não sabiam desta verdade. E de qual verdade? Que dividimos o espaço físico e espiritual deste presente século, deste último século, com os descendentes da serpente, de Satanás, o mestre do engano. Sendo ele o mestre do engano, o Deus de várias faces, ele sabe induzir, ele sabe enganar, ele sabe persuadir, mas falar a verdade ele não sabe. Ungeta, salama a todos os Bantu, em verdade.